Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians com o Mano e a Lelê trazendo informação importante agora, hein? Nessa tarde, o Coringão que treinou hoje, inclusive já treinou pênaltis para o jogo contra o Atlético Paranaense. Não acredito que vá para os pênaltis, mas é sempre bom treinar. E o Mano também trouxe informação importante sobre a entrevista coletiva do Romeu Tuma Júnior hoje à tarde. Liga só no que ele falou, hein? Muito importante. O Mano mandou muito bem nessa. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! As novidades do Corinthians em nome... Mano e Lelê, é o seguinte, hein? Começou aí já a preparação, porque o Corinthians na quarta-feira recebe o Atlético Paranaense, venceu fora pela Copa do Brasil. E como, né, para não ter problemas, né? Em todo caso, treinando cobranças de pênaltis, né? Tem que treinar. Sabe que tudo pode acontecer, né, no futebol. E também para essa partida, viu, mano? O trio Gin deve estar de volta, hein? O trio Gin deve estar de volta. Yuri Alberto, Garro e o Memphis, né, que ontem, inclusive, bateu o recorde ali, né, de maior artilheiro da história da seleção holandesa, o Memphis Depay. Então deve ir pro Passou jogo. o Van Persie, mano. Passou e o outra Van vez, Persie. ele empatou com o Sneijder em número de assistências, mano. O Memphis é um monstro em termos de números na seleção holandesa, mano. Então, ele que deve estar chegando já, ou chegou, né? Então tá tranquilo, tem tempo ali pro jogo de quarta-feira descansar e pro jogo, né? Então, saiu hoje, né, mano, em alguns veículos aí, inclusive setoristas que cobrem o Corinthians, que teria uma preocupação do Dorival e da comissão técnica de talvez pensarem em poupar alguns desses jogadores convocados pro jogo de quarta-feira. Aí eu acho que é o seguinte, minha opinião, tá? Claro que eles vão decidir lá, mas você poupar o Memphis, que tava voltando de lesão, né? Apesar de ter ido bem nesse jogo contra a Lituânia, fez 2 gols e tudo mais, virou o maior artilheiro aí da seleção dele e tudo. Mas poupar o Memphis, ainda como a gente tava jogando ali com os moleques ali na frente, tava conseguindo ir bem, né? Tudo bem. O Martínez, que vai vir da seleção venezuelana, também tudo bem poupar, tá voltando agora com uma lesão na mão, né? Ainda nem tinha treinado com a equipe no último mês. Até E tudo Lelê, bem também. ele não jogou o primeiro jogo da Venezuela, o Martínez, mas a tendência é ele ser titular nesse segundo jogo, porque é decisivo. É contra a Colômbia, não é? Isso, que eles vão brigar pela vaga da repescagem ali com a Bolívia, que joga contra o Brasil, né? Então, talvez ele jogue mesmo voltando, né, da lesão aí na mão, no metacarpo. E aí, tudo bem. Então, poupar Martínez, poupar Memphis, ok. Agora, desculpa, o Hugo Souza não dá pra poupar, mano. Não dá porque, assim, no Martínez a gente pode pensar em reposição. No Memphis, como eu falei, tava os garotos ali jogando bem e tudo mais, que inclusive jogaram o primeiro jogo, né, contra o Atlético lá, na Arena da Baixada, então tudo bem. Agora no Hugo Souza a gente não tem reposição, mano. Então não tem como pensar em poupar o Hugo Souza, Lelê, né? Não, mas nem vai. Ô, Lelê, se o Corinthians estivesse pensando em poupar o Hugo Souza, ele não mandaria um jato particular buscar o cara. Não faz sentido. O Corinthians, obviamente, ele conta com o Hugo Souza, porque já tem um esquema praticamente de resgate para pegar o Hugo Souza nesse jogo lá na Bolívia e trazer pro Brasil. O único desses caras que eu acho que deve ser poupado, Lelê, de fato é o Martínez, que ele foi preservado no primeiro jogo, ele foi convocado, mas ele não jogou o primeiro jogo, não foi nem relacionado para justamente ser titular nessa partida que é decisiva contra a Colômbia, para pegar essa vaga de repescagem que você citou. Agora, o Memphis vai jogar, o Hugo Souza vai jogar. O Memphis talvez, Lelê, ele pode até ser preservado num segundo tempo, caso aconteça um cansaço ou algo do tipo. Mas começar o jogo ele vai. Não faz sentido o Memphis não jogar. Ele jogou no domingo, é como se ele tivesse participado de uma partida do Campeonato Brasileiro, tendo uma outra partida decisiva agora na quarta-feira. Exato, é o que eu espero também, até porque pra mim não faz sentido nenhum, né? Já que a gente também tá tentando emprestar o Matheus Donelli, ainda não conseguimos, né? Um clube interessado aí pra que ele pegue mais experiência, mais rodagem, assim como o Héctor Hernandes tá ali esperando encostado também pra ver um clube onde o Corinthians possa achar um empréstimo. E aí tem o Felipe Longo, né, que agora deve ficar com essa vaga aí, mano, de segundo goleiro, mas assim, chegando agora, né, também assim, você vai colocar numa fria aí, num jogo decisivo, o garoto? Então, não, mas assim... ô Lelê, fica tranquila, Lelê, desarma essa preocupação, porque não tem sentido, mano. O Corinthians, se ele não quisesse contar com o Hugo Souza, ele não pagaria um caminhão de dinheiro pra fretar um voo lá particular e trazer o cara. Isso aí você pode ficar tranquilo. O Memphis e o Martínez até faz sentido, porque estavam voltando de lesão e aí agora viajaram, né, vão jogar pelas suas seleções.
Então, tudo bem. A questão é que colocaram nesse bolo aí, né, nas notícias que saíram, o Hugo Souza. Pra mim não faz sentido e eu acho que também não vai acontecer, mano. Certeza, mano, concordo contigo. Ele vai jogar. Nem que tenha cansado, tomando Red Bull do lado do banco, mas certeza que vai estar em campo. O Hugo Souza não tem sentido ele não jogar. Vai jogar. E agora à tarde, né, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, explicou aí um calendário, né, para mudar, né, o estatuto, reforma do estatuto do Corinthians. Tem muitos aspectos aí, né? Eu peguei algum deles aqui, se vocês tiverem mais, aí fica à vontade, né? Uma parte deles aqui é que o voto do fiel torcedor, né? Essa eleição é individual ou em chapa, né? Sobre também o uso do cartão corporativo, né? Para regulamentação da contratação de parentes e tal. E também a relação com as torcidas organizadas, né? Das questões financeiras, administrativas, entre outras. Aqui foi só uma parte que eu peguei, mas tem mais coisa aí, Lele, que você acha que mano, aquele negócio, né, do eu só acredito vendo. Falaram ali da reforma do Estatuto no Santos também, e aí no Corinthians a gente debate esse assunto há muito tempo. Inclusive a gente já criticou aqui diversas vezes que parece que o povo lá do Parque São Jorge, né, os políticos, a galera aí dos bastidores, sempre vão empurrando, né, com a barriga esse assunto. E aí, quando eles são perguntados por alguém da mídia, eles falam que eles são a favor da reforma do estatuto, que é aquele negócio pra jogar pra torcida. Mas na hora do vamos ver mesmo, é sempre empurrando, é sempre levando esse assunto pra lá e pra cá. Aí agora, nessa coletiva, o Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele disse que agora, né, em setembro, ele deve receber uma proposta ali da comissão que é a responsável, né, pela reforma do estatuto, e que eles pretendem agora mexer nisso para até novembro e dezembro aprovarem, né? Que daí seria votado pelos conselheiros e pelos sócios do clube também esse novo estatuto. Vamos ver, mano. Bom, de fato assim, a questão não é nem acontecer. Eu acho que acontecer, já que estão colocando para andar finalmente, pode até acontecer. Mas vamos ver se realmente, mano, vai existir uma reforma de fato nesse estatuto ou se vai ser aquelas pequenas mudanças para inglês ver, né? E que não vai mudar radicalmente em nada aí no Parque São Jorge, que é o que o torcedor precisa e quer que mude, né? Então, Lele, o Tuma ele alegou que ele fará um pré-projeto do que vai ser apresentado ainda nesse mês, e até o final do ano, aí, até dezembro, passaria pela Assembleia Geral aí de associados aí a aprovação do novo estatuto. Mas os principais pontos, Lele, primeiro, o fiel torcedor votar. Porque com todo respeito ao sócio do clube, quem tem que votar é o cara da arquibancada. O sócio do clube, ele muitas vezes está preocupado com piscina, com peteca, com quadra, enfim, é a parte social. O que eu sou 100% favorável de desvincular também. Eu também. A parte social, aí falam assim, mas se a parte social é deficitária, se não tiver ali atrelado ao futebol, o clube quebra. Que quebre. O futebol do Corinthians não tem que ficar pagando cloro de piscina, desculpa. E pra mim, justamente por isso, o fiel torcedor tem que ter direito a voto. O cara da arquibancada, o cara que tá ali pagando o futebol. Se o clube social é deficitário, eles que arrumem patrocínios ali que banquem a parte social do clube, mas tem que desvincular isso. Então, ponto aí pro voto do fiel torcedor. Cara, pra você ter uma ideia, como o Corinthians é uma zona, é um prostíbulo internamente falando aí no sentido administrativo, porque eles querem regulamentar o uso do cartão corporativo. Gente, qualquer empresa séria, o uso do cartão corporativo tem que ser para fins justamente trabalhistas, ou seja, você tá ali a viagem, representando o teu clube em algum lugar, você vai passar o cartão num restaurante que você foi representar o Corinthians, você vai pagar um hotel porque você tá lá representando o Corinthians, você vai comprar uma passagem aérea porque você tá representando o Corinthians. Isso é uso de cartão corporativo. Comprar remédio para endurecer saroba não é. Então eles precisam fazer uma reunião para mostrar para essa cambada de jumento que tá lá dentro que eles não podem gastar com cachaça, com balada, com uso de remédio, aí, com tadalafila para endurecer o negócio. Então isso daí demonstra o quanto o Corinthians internamente, Lele, é gerido por pessoas que não têm a menor capacidade. Mas enfim, tem que ser posto em pauta também e tem que colocar os pingos nos is para mostrar pra essa cambada de jumento lá que eles não podem fazer com cartão. Era uma coisa Lelê, básica, né, mano? Mas, enfim. Pois é o beabá. O voto direto para conselheiro, acho bom também.
Pra você não ter que eleger uma porra de uma chapa por causa de um. Então, nesse ponto, também voto direto pra conselheiro. Eu acho interessante. Quem mais que tem aí que... É que foi abordado alguns temas aí, mas eu acho que os principais são esses, viu, Lelê? E principalmente o voto do fiel torcedor. Esse é o ponto, acho que chave, né? Pro torcedor corintiano, o que mais tem peso aí nessa reforma do estatuto é o fiel torcedor com direito a voto. É isso. E hoje também, Bento, o Corinthians ele deu início na entrega dos documentos aí pro Ministério Público, né? Alegou que ele acabou retardando esse envio por causa daquele dia lá que o Augusto tentou dar um golpe no clube, sentando de novo na cadeira, não conseguindo, eles desceram lá pro quarto andar, começaram a quebrar tudo. Até citei esse fato aí a semana passada aqui num dos programas, que subtraíram muitos documentos de dentro do clube, e aí alegam internamente aí que eles estavam aí demorando para recolher novamente esses documentos, porque eles estavam fazendo essa nova solicitação. Mas falar pro Osmar Stabile é que dá pra você pedir isso online, tá, Osmar? Se você pega fatura de cartão de crédito, que talvez seja o principal ponto que o Ministério Público esteja aí investigando agora dentro do Corinthians, você entra lá, por exemplo, na tua conta, você coloca lá, solicitar extrato de tal dia, e fatura de cartão também, você liga pra gerente e fala, preciso das últimas faturas de não sei quantos anos atrás. Eles têm isso disponível no banco. Então é simples, não é tão demorado não. Mas enfim, ainda bem que estão agora fingindo que estão contribuindo com as investigações. E eu espero que continuem. Vamos falar da escalação do Corinthians, por quê? O Corinthians treinou pênaltis hoje, tá? Existe, claro, ali, né, os jogadores que não puderam participar, né, da atividade, né? Quais foram os desfalques? Vamos lá, da atividade. O Hugo Souza, Martínez, o Memphis, o Romero e o Félix Torres, todos convocados por suas respectivas seleções para a data FIFA, tá? Além deles, né, o Ranieri e o André Carrillo, que estão entregues ao departamento médico. Houve ali as cobranças de pênaltis, o Corinthians ganhou o jogo de 1-0, mas é claro, né, o Corinthians quer classificar no tempo normal, mas é bom ser prudente, é bom treinar. Em relação a poupar, tá? Vai ser avaliado, né, cada jogador no seu retorno. Então a ideia que eu estou sabendo do Dorival Júnior é que ele quer colocar a força máxima, mas cada jogador vai ser ouvido, né, quando retornar, e aí um ou outro pode ser poupado dependendo. Então assim, vamos deixar claro aqui, né, bem objetivo para você, quem não jogar é porque pediu para não jogar, enfim, ou então, né, não sei se vai dar tempo de fazer o exame de secar, mas a vontade do Dorival é colocar a força máxima, tá? Provável escalação, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio campo, Michael, né, José Martínez, Breno Bidon e Garro. Caso o Martínez não tenha condição, joga o Charles, tá? Na frente, Memphis e Yuri Alberto. Se o Memphis não tiver condição também, por ter defendido a seleção da Holanda, Guinegão cheio de paixão, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha aí dessa escalação do Corinthians. Vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians anunciou as renovações de contrato, tá, de Gustavo Henrique e também, né, do lateral direito Jacaré. Como já havia informado, né, eu cravei para vocês na sexta que ele tinha assinado na sexta-feira. Hoje apareceu a foto, tudo aí, o Corinthians divulgou, tá? Gustavo Henrique, né, 2 anos de contrato, como a gente já havia comentado com vocês, tá? Não tem nenhum segredo em relação a essa renovação, tá? E o Jacaré, né, também, que esse é interessante a gente passar algumas coisas, né? O Jacaré agora com contrato até outubro de 2029, tá? Como eu também havia passado isso para vocês, a multa rescisória de 72 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional, tá? Então fica um pouco mais difícil aí para os clubes brasileiros querendo contratar um lateral de 72 milhões, não vão contratar, né? Ficou emocionado aqui no texto, né? Glorificou a Deus, o nosso querido Jacaré, e agora, meu amigo, já voltou a treinar, né, com os profissionais, tá? Já voltou a treinar com os profissionais e quem sabe pode ser utilizado aí pelo técnico Dorival Júnior. Deixa o like. Olha só, os documentos foram entregues, enfim, os documentos foram entregues. Tem uma coisa, né, que me preocupou nessa questão aí dos documentos entregues, que pode mudar o rumo aí dessa investigação. Eu vou até colocar para vocês na tela, tá?
O departamento financeiro e jurídico, né, esclarece que houve demora em reunir o primeiro conjunto de informações devido à invasão de 31 de maio, quando documentos foram subtraídos. O material foi protocolado pelo clube e entregue à Justiça a fim de atender às solicitações realizadas pelo Ministério Público. O Corinthians reforça que entregará quaisquer documentos solicitados, visando resguardar sua marca e reputação bem com o cumprimento do devido processo legal. Cara, isso me preocupa muito, porque com essa nota, né? Com esse argumento do Corinthians, né? Tinha aquele dos uploads que eu havia trazido para vocês, que é verdade também, teve um problema. E agora o Corinthians aponta aqui que demorou também para entregar porque sumiram os documentos na invasão, tá? E, meu amigo, e foi como o Tuma disse na entrevista coletiva, se sumiu, roubaram, acabou, velho. Esses documentos, como vão conseguir de volta esses documentos? Pode até conseguir um ou outro. Se forem as notas fiscais, beleza, né? Você pede segunda via no banco. Agora, e esses documentos que sumiram? Então, cara, isso preocupa bastante, né? E vai atrapalhar certamente as investigações. Deixa o like. Sobre a entrevista do presidente Romeu Tuma Júnior e do Leonardo Pantaleão, que é o presidente da Ética, né, e vice-presidente do Conselho, o Tuma falou um negócio interessante em relação à reforma do Estatuto, tá? Ele quer, na reforma do Estatuto, primeiro, mudar o mandato de 3 para 4 anos. Eu acho muito, tá? Porque se você pegar um presidente bom, beleza, né? E esse presidente bom pode preparar um sucessor. Agora, se você pegar um presidente ruim e o cara ficar 4 anos, meu irmão, eu não curto muito a ideia. Outra coisa que o Tuma falou, e aí eu achei interessante, é parar de evitar, né, que todo mundo que entre ficar mudando os contratos. Tipo contrato de segurança, contrato da faxina, contrato de sei o quê. E o Tuma falou que é pôr os coleguinhas, né, enfim, coisa de esquema, né, isso que o Tuma quis dizer. E eles também querem evitar isso na reforma do Estatuto. Não vai ficar mudando contratos, não. Contrato desse, vou pôr ali as empresas tal, não vai ter mais essa mudança. Outra coisa que ele falou interessante, que se tiver algum problema com o presidente, vão cair os vices também. Tá? Por que ele quer colocar isso? Por que querem colocar isso na reforma do Estatuto? Para evitar sabotagem. Porque ele falou que nos últimos anos, né, os vices ficam querendo sabotar os presidentes. Rapaz, pega essa, meu irmão, deixa o like. Corinthians vai querer renovar os contratos de Romero, Michael e Thales Magno? Vamos lá. Eu vou apurar para vocês, né? Vou apurar não, né? Vou falar para vocês o que eu apurei e algumas coisas, né, deixar bem claras aqui. No caso do Michael, o Dorival gosta dele, mas ainda não convenceu a diretoria sobre a renovação, tá? E eu duvido muito, pelo que eu apurei, que o Dorival vai comprar essa briga com a diretoria, se a diretoria realmente não quiser. O Thales Magno não há interesse, tá? Não há interesse do Corinthians em renovar com o Thales Magno. O Corinthians não vai falar isso em público, vai negar, até para não criar um desgaste com os jogadores. Às vezes o jogador é querido, pode criar um desgaste até com um elenco. Então o Corinthians não vai confirmar isso, tá? Outra notícia boa, o Romero também não vai renovar, tá? Agora, tem uma coisa importante, né? Não dá para cravar. Mas, Samir, aí fica difícil, né, a notícia. Não, vou explicar. Se hoje, né, terminasse a temporada hoje, ele não renovaria. Mas acontece que o Romero já fez isso já nos últimos anos. Chega na reta final, o homem, né, desanda a fazer gols. E aí, como é que fica? Tá? Então, assim, a avaliação da diretoria hoje é não renovar. Mas, se houver uma mudança, né, no futebol dele até o final do ano, o caso do Romero vai ser reavaliado. Até porque o Romero, né, é o queridinho, tem aquela moral lá dentro, lá, que todo mundo sabe que tem. Então, o Michael vai depender, né, do Dorival, que quer o Michael convencer a diretoria. Thales descartado, e agora o Romero, né, tem essa questão
Aí, hoje não renovaria, mas, né, fiquem atentos porque o quadro do Romero, eu quero deixar isso claro para vocês, pode mudar. O Romero tem números bem ruins, né, no ano de 2025. Em 45 jogos foram 25 como titular. Ele marcou apenas 5 gols e deu 3 assistências, tá? Ele tá numa má fase tão grande, né, que ele está há 4 meses sem marcar um gol, né? O último gol dele foi em abril, na vitória de 1-0 sobre o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Então olha só, velho, o cara não marca um gol há 4 meses, meu irmão. Como é que vai querer renovar com um cara desse? Não existe, né? Mas, enfim, hoje não querem, tá? O Romero não renova. Michael, ainda vamos deixar a discussão. Thales também tá descartado. Eu fui apurar tudo para vocês, já que tá pipocando isso aí, né, nas redes sociais. E o Romero tem esse problema, né? Não sei se é problema, porque se ele marcar gols ajuda, mas por outro lado, ganha uma renovação. Então aí você finalizando com o Mano, finalizando com o Samir, na verdade, né? Informações do Corinthians aí. Corinthians treinando o pênalti, vai que, né? Estão falando aí, não sei se é verdade, né? Que o Dorival quer entrar com o time reserva, com o time misto. Sei lá, talvez um jogador ou outro aí. Eu acho que, cara, o Memphis, por exemplo, eu acho melhor ele entrar no segundo tempo, cara. Vai que acontece alguma coisa aí fora do comum e a gente vai pros pênaltis contra o Atlético Paranaense. Pelo menos tem ele no segundo tempo, ele já fica já pros pênaltis. Porque se colocar ele no primeiro tempo ali, vai que ele não aguenta chegar até o segundo tempo, tem que tirar o cara. É um batedor de pênalti importante. Mas, cara, eu não acredito, mano. Seria uma tragédia enorme a gente empatar ou perder, tomar 1-0 do Atlético Paranaense e ir pros pênaltis, cara. O empate ainda é nosso, então não tem essa, cara. Só entrar concentrado, não achar que tá ganho o jogo, já tentar fazer 1-0 ali com uns 15 minutos de jogo pra gente já ficar tranquilo na partida. O time dos caras é fraco, mas a gente sabe, né? A nossa defesa lá adora tomar uns golzinhos bobos, então tem que estar concentrado pra poder já fechar esse jogo nos primeiros minutos ali, encaminhar essa classificação para a semifinal, que provavelmente vai ser o Cruzeiro, né? O Atlético não arranca esse 2-0 dos caras, não. Muito difícil. Então, final do ano, Corinthians e Cruzeiro. Eu não sei se tem um sorteio, acho que nem saiu o sorteio dos manos ainda, acho que só depois que definirem que vão ver o sorteio que joga em casa primeiro, quem não joga, então temos bastante tempo para saber isso. Hein? Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou sobre o vídeo, entrevista coletiva patética hoje do Romeu Tuma Júnior, inclusive tem aqui no canal, se você não assistiu ainda, é uma das piores coletivas que eu já vi, cara. Nem a primeira coletiva dele foi tão ruim quanto essa daqui, hein? Junto com o Pantaleão ali. É brincadeira, e a gente tá ferrado com esses caras comandando o Corinthians. Então é isso, deixa o seu likezão, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo, valeu, fiel, é nóis.